Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos no livro 2. Vamos agora ao item 10 do material didático, Juliano Imperador. 360 da era cristã que nós estamos vivendo. Ele vai ser estabelecido como imperador, ou os seus exércitos, né, vão colocar ele como imperador no ano 360. Mas ele só vai realmente assumir o trono, vamos dizer, no ano 361. Por quê? Porque havia um imperador. Só que o imperador, ele estava lá na Pérsia, lutando contra os persas, né? E Juliano, ele estava comandando outros exércitos, lutando contra os bárbaros. E o imperador, que era Constâncio II, ele estava em dificuldade lá com os persas. E Juliano, que era só vamos dizer, um César, pode botar como um general, ele estava tendo bastante sucesso. Então lembre-se, isso aqui é um ano depois que a Igreja Católica tinha começado a organizar os campos de extermínio. A história que vocês vão ver agora desse homem, Juliano Imperador, é um homem que ele cresceu extremamente revoltado com a Igreja Católica. Observe, como eu disse para vocês, nós estamos no ano 360 da era cristã, tá ok? Esse homem, no ano 337 da era cristã, quando Constantino morreu, esse ano Juliano, ele era filho do irmão de Constantino. Ou seja, ele tinha direito ao trono. Toda a família dele tinha direito ao trono. O que os filhos de Constantino, que eram católicos xiitas, como eu digo, né? Católicos extremistas, o que eles fizeram? Eles mandaram matar todos os seus familiares. Vocês veem o nível de conversão desses homens, né? Por que eles não mataram Juliano? Juliano tinha 6 anos de idade. Mas então o que os católicos vão fazer? Eles vão exilar Juliano, só ele vai viver, ele e seu irmão, ele verá seu pai ser morto, outros irmãos, os mais velhos, todos foram mortos, ele ficou porque era uma criança. Mesmo assim, eles exilaram ele num local que ele ficava controlado, né, por católicos, e ele era obrigado a fazer leitura da Bíblia constantemente. Resultado, o homem cresceu revoltado com o catolicismo. Na cabeça dele, ele cresceu revoltado contra o cristianismo. Ele vai desenvolver um monte de heresias sobre o livro de Gênesis, vai escrever um monte de loucuras, dizendo que foi errado, Deus criou uma ajudadora, mas a ajudadora não ajudou o homem, ela na verdade levou ele para o mal, e ele não consegue entender, e tem até algum ponto que ele fala, deve ter alguém para me explicar isso, né? Mas ele cresceu sendo ensinado por católicos que oprimiam ele, né? Controlando ele, com medo de que ele crescesse e se revoltasse e tentasse tomar o trono, ok? Sendo que depois o que aconteceu? Aconteceu que, isso foi em 337, né? Ele ficou exilado até que próximo de 360, os imperadores católicos resolveram dar liberdade a ele, mas colocaram ele no comando de um exército lá no meio dos bárbaros. Segundo os historiadores, a verdade, o imperador Constâncio, né, o filho de Constantino, queria que Juliano morresse, mas estranhamente, Juliano, ele se saiu bem. Diz que ele era realmente um homem muito inteligente, estrategista, tanto que ele escreveu algumas obras. Eu vou colocar lá no grupo para vocês uma obra que ele escreveu, para vocês terem ideia. Ele intitulou a obra Contra os Nazarenos, contra os Galileus. Eu vou colocar essa obra lá, eu vou citar alguns trechos dessa obra. Então, se vocês quiserem ler, é uma obra cansativa, vocês vão ver as heresias que ele escreveu, as partes que ele interpretou das Escrituras, tá bom?
É uma coisa realmente horrível. Tudo isso por quê? Porque ele foi obrigado a seguir o catolicismo. Ou seja, não foi um homem que ele se converteu de fato. E isso é um perigo. Você converter alguém à força, ainda que seja aquilo que a Bíblia apresente como uma fé verdadeira, isso está errado. Vocês sabem que na história aconteceu o mesmo com Herodes e o pai dele. Herodes e o pai dele principalmente, né, que era o senhor da casa, eles foram obrigados a se converter ao judaísmo. Aqueles judeus chamados macabeus dominaram a região deles e obrigou-os a se converterem ao judaísmo. Foi uma falsa conversão e acabou que Herodes cresceu naquele ódio, naquela falsa conversão, e o diabo usou ele tremendamente contra os judeus. O que vai acontecer aqui? No caso Juliano, ele vai crescer revoltado contra os católicos e, na verdade, contra os cristãos. Só que o que acontece com Juliano? Agora, o imperador está lá na Pérsia, está perdendo a guerra lá, está perdendo muitos soldados. Juliano vai estar entre os bárbaros, lá vai estar levando vantagem contra os bárbaros. O exército de Juliano vai proclamar ele imperador. E isso vai acontecer o quê? Uma guerra civil, que sempre acontecia em Roma, né? Um império muito grande, numa parte do império o exército falava, não, o nosso imperador é você, pronto. Começava uma guerra civil, foi assim com Constantino, né? Os exércitos se matavam, o exército vitorioso, pronto, assumia o trono de imperador de Roma. Então Juliano, acaba que ele não vai nem chegar a guerrear contra o imperador, porque o imperador vai morrer lá na guerra. Então pronto, Juliano se torna imperador. E o problema é que Juliano, ele é um falso católico. Ele aceitou o catolicismo obrigado, mas com um grande ódio no seu coração, porque ele via que os católicos, ele chamava de cristão, né? Mas ele via que os católicos, eles tratavam com uma violência tremenda os diferentes. Então ele cresceu muito revoltado. E quando ele chega a imperador, o que acontece? Ele é o mais poderoso agora. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a agir contra os católicos. E na verdade ele vai agir contra todos os cristãos. Então vão sofrer católicos, vão sofrer católicos arianos e vão sofrer anabatistas. Porque esse homem, ele vai odiar o cristianismo por causa do catolicismo. A sorte inclusive dos anabatistas, não sofreram mais porque ele vai morrer logo, né? A guerra civil não acontece. Em 361 ele vai se tornar imperador e depois ele morre em 363, ele morre logo. Mas o homem era revoltado com os católicos. Bom, o comentário diz: Juliano nutria uma revolta contra os católicos, porque em maio de 337 a família de Juliano foi massacrada pelo imperador católico Constâncio II. Bom, então lembre-se, agora, já em 360, Constâncio II já tinha crescido, né? Constâncio II soltou ele e mandou ele lá para o meio dos bárbaros para ver se ele morria. Acabou que Juliano não morreu e Constâncio é que morreu, né? Bom, como eu disse, o Juliano vira seu pai, seus parentes seriam mortos, então ele vai chegar a imperador muito revoltado. O comentário prossegue: Juliano fora preso na Capadócia e foi exigido que ele fizesse a leitura das Sagradas Escrituras. Na igreja de Roma era comum os filósofos platônicos introduzirem uma teologia misturada com filosofia platônica. Juliano foi influenciado pelo filósofo platônico Máximo de Éfeso, com um tipo de misticismo filosófico. O que esse Máximo de Éfeso ele ensinava? Era um culto que eles chamavam de a essência do paganismo, né? Uma adoração aos espíritos que controlavam o mundo. Era um espiritismo, era um paganismo. Então ele cresceu
lendo as Escrituras, mas ao mesmo tempo tinham pagãos. Por quê? Porque os templos pagãos, eles foram fechados. Aí muitos daqueles sacerdotes que agora já não podiam mais fazer sacrifício de animais, diz a história que eles falaram o seguinte: não, eu me converti também ao catolicismo. Na verdade, eles diziam, eu me converti ao cristianismo. Mas nada, eles estavam entrando para aquele catolicismo porque o catolicismo já tinha elementos que ele vivia no paganismo, como a purificação da alma após a morte, a doutrina do purgatório, o uso do incenso. Eles só não tinham que sacrificar animais. A consagração de crianças que eles faziam à divindade romana chamada Vaticanos, na Igreja Católica eles faziam o batismo de recém-nascido. Então tudo isso era feito, né? E aqui, vamos dizer, agora nesse catolicismo, os imperadores, eles doavam grandes riquezas para o catolicismo, doavam palácios, construíam igrejas. Então era lucrativo nesse período ser católico, ser padre, principalmente ser papa. Então vai começar realmente uma grande confusão, porque homens que sequer católicos eram vão entrar para o catolicismo, porque ele era um sacerdote pagão e agora não tem mais o que fazer da vida. Tá bom? Lembrando que o culto pagão era sempre controlado por famílias de sacerdotes, ok? Então, eles, os familiares deles, pai, avô, todos viviam da vida religiosa. Agora eles não tinham o que fazer. A única saída era entrar para o catolicismo, que já era pagão, tá bom? Mas esses pagãos vão enriquecer ainda mais. O comentário prossegue. Em 360, o exército dirigido por Juliano declarou Augusto. Constâncio II planejou um ataque às tropas de Juliano, mas acabou morrendo antes do combate. Em 361, Juliano chegou à cidade que Constantino construíra para ser a capital do império, Constantinopla. Juliano proclamou liberdade religiosa para todos e que não favoreceria o catolicismo romano em detrimento de qualquer outro segmento. Juliano se declarou devoto de Zeus e Hélio, ou seja, todos os imperadores depois de Constantino, no caso foram os filhos de Constantino, né? Eles se declaravam cristãos. E nesse período os pagãos já estavam sendo perseguidos. De repente o imperador falou, eu sou pagão, e agora? Ninguém pode matar o imperador. Tá bom? Então ele se declarou pagão novamente. Ok? Juliano também planejou reconstruir o templo judeu de Jerusalém, mas não conseguiu levar esse plano adiante. Segundo a história, houve terremotos. Segundo alguns historiadores dizem que ele teria feito isso porque, como ele teve que estudar muito a Bíblia, ele acabou conhecendo partes das Escrituras, inclusive profecias sobre o templo. Tá bom? Então, na interpretação católica que foi ensinada a ele, os judeus, eles já não faziam mais parte do plano de Deus. Era o que ensinava Eusébio de Cesareia, e a Igreja Católica continuou ensinando. Até hoje, católicos e protestantes ensinam isso. Os judeus não fazem mais parte do plano de Deus. O século XX e o século XXI, o ano de 2023 está se mostrando um problema tremendo para católicos e protestantes. Por quê? O século XX, por quê? Eles diziam que os judeus não fazem mais parte do plano de Deus. Israel voltou a existir como Estado. Quando os pentecostais e as igrejas anabatistas pregavam isso, os católicos e protestantes diziam não. Israel não faz mais parte do plano de Deus. Isso há 100, 200, 300 anos atrás, 500 anos atrás, nós encontramos escritos de anabatistas defendendo que Israel ainda faz parte do plano de Deus e que eles se converterão a Jesus, enquanto católicos e protestantes diziam que não. Israel foi desprezado, eles foram cortados e nunca serão reenxertados, o que o apóstolo Paulo
falou diferente, tá bom? Mas então, no pensamento católico, aquele templo ele já não tinha mais valor, porque Israel não fazia mais parte do plano de Deus. O que Juliano fez? Ele pegou e ele teria então planejado reconstruir o templo só para provocar os católicos romanos. Olha, quebrei uma profecia de vocês, porque a profecia, vamos dizer, dizia que já estava no reino de Deus e que não tinha mais sentido aquele templo, a igreja não tinha nenhuma ligação com Jerusalém. Essa foi a interpretação de Juliano. Então veja, o indivíduo ficou estudando a Bíblia do ano 337 até o ano 555, quando ele foi libertado e colocado no exército, tá bom? Então foram cerca de 18 anos estudando a Bíblia, e ele desenvolveu uma série de heresias. Eu li esse livro aí que eu postei para vocês lá no grupo, que ele escreveu sobre Adão e Eva, sobre o Gênesis, escreveu realmente muita baboseira, ok? Tudo isso ele desenvolveu por quê? Porque ele foi obrigado a seguir o catolicismo, né? Mostra como realmente a religião ela não pode ser imposta de jeito nenhum. Bom, religião, isso não é cristianismo, isso não é o que Deus quer. O cristão ele deve fazer como Deus fez com Israel. Eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus diz, escolha a vida para que vá bem. Agora o homem prefere escolher a morte. Agora Deus, ele apresenta a salvação. E o homem diz sim ou não para ela. Então impor a salvação não é o correto, não é o que Deus quer.